Existe uma pergunta que quase nenhum empresário faz em voz alta, mas ela aparece depois que a empresa ela começa a dar certo. E essa pergunta é: se a empresa cresceu, por que é que eu estou mais cansado do que antes? Que era para acontecer o contrário, não era? Era para a empresa absorver pressão, não transferir pressão. Era para a estrutura ficar mais forte. Não exigir mais de quem a construiu, mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Crescimento e alívio não são a mesma coisa. E foi observando isso durante anos que eu percebi uma coisa. Empresas crescem. Fundadores não deveriam quebrar no processo de crescimento. Talvez você conheça, né, esse cenário, final ali do dia, todo mundo já indo embora, os clientes estão sendo atendidos, né? Os projetos continuam andando. Você abre o Brand Line ali, o financeiro tá ruim, mas você continua ali, sentado, olhando ali para a tela, respondendo mensagens no WhatsApp, no e-mail, tomando decisões, resolvendo coisas que ainda nem viraram problemas. E existe um pensamento que aparece rápido, quase escondido. Não era para estar mais fácil depois de tantos anos, depois de tanto vender. O estranho, o estranho é que isso normalmente acontece durante uma crise, acontece depois de uma vitória, depois de um crescimento, depois de um mês bom. E foi exatamente isso que começou a me chamar a atenção. Porque, assim como eu, a maioria dos empresários interpreta esse momento de uma forma errada quando não colocada as lentes certas. Lá atrás, eu olhava isso muito errado. Hoje, com o óculos, né, da aliança anticolapso, é outra ideia. 2 décadas depois, eu percebo que muitos empresários acreditam que precisam vender mais, contratar mais, expandir mais, escalar mais. Mas existe uma pergunta mais importante. E se o problema não for falta de faturamento ou de crescimento? E se o problema for a forma como esse crescimento, né, ele está acontecendo, como é que esse faturamento que gera esse crescimento está acontecendo? Porque uma coisa que eu aprendi é que crescer é completamente diferente de sustentar crescimento. E é justamente aqui que a conversa que quase ninguém está tendo com os empresários, empreendedores, empresários já consolidados, que faturam 2, 3, 5, 10 milhões, empresários que faturam 50 mil, 200 mil. Vamos lá. Cauê, beleza. Vou trazer para você aqui quem é.
o grande inimigo, né? Tem alguns que eu quero trazer um aqui, o inimigo invisível. Quero que você entenda o seguinte: imagina, vamos lá, duas empresas. De um lado, empresa A, do outro lado, empresa B. As duas faturam mais este ano, tanto a empresa A quanto a empresa B, elas duas vão faturar mais este ano. As duas têm mais clientes, as duas têm mais equipe. Por fora, peraí, A e B. Nossa, elas parecem iguais, mas existe uma diferença. Na primeira empresa, na empresa A, cada novo ciclo de fechamento de venda aumenta a capacidade da estrutura. Já na segunda, cada novo ciclo aumenta a dependência do dono. Por fora, ninguém percebe, mas por dentro, elas estão indo para lugares completamente diferentes. Uma está construindo uma empresa que funciona sem você. A outra está construindo uma empresa que continua precisando do dono para tudo, do fundador para tudo. E é aqui que muita gente se perde, porque faturamento esconde dependência. Crescimento esconde fragilidade. E sucesso, muitas vezes, mascara um problema que está ficando maior. E ninguém fala sobre isso. Agora vem a parte perigosa. Isso raramente começa como crise. Normalmente começa como sucesso. A empresa continua crescendo, o caixa continua entrando, os clientes continuam chegando. Então parece que tudo bem, mas não está, porque existe uma conta invisível sendo cobrada. Primeiro, ela leva tempo. Depois, energia. Depois, clareza. Depois, saúde. Depois, relacionamento. Depois, entusiasmo. E quando o empresário percebe, ele não está mais tentando crescer, está tentando sobreviver ao crescimento. E o pior é que muita gente passa anos nesses ciclos sem perceber, porque a empresa continua performando, mas o fundador, o dono, ele começa a pagar a conta, no corpo, no relacionamento, na qualidade do tempo. Foi aqui que eu entendi algo estranho, né? No primeiro momento eu achei algo estranho. Os empresários que mais sofrem com isso normalmente não são os menos competentes. Pelo contrário, são os mais competentes, os que resolvem tudo, os que destravam tudo, os que salvam tudo, os que conseguem carregar mais peso do que deveriam. No começo, no começo desse jogo, dessa jornada, parece uma vantagem, mas depois vira uma armadilha. Porque a empresa, ela aprende uma regra silenciosa. Se alguma coisa for importante, o dono, o fundador, quem manda na bagaça, português claro, é quem resolve. E sem perceber, o negócio, né, deixa de construir uma estrutura. Ou seja, o empresário deixa de construir uma estrutura que suporta a pressão, que aguenta, vamos lá, aguenta pancada do crescimento,
e começa a se transformar na estrutura que qualquer coisinha diferente já fragiliza o resultado. Vem cá, se você se identificou com isso, né? Isso não significa que você falhou. Vamos deixar bem claro, tá? Se você se identificou com alguma coisa que eu trouxe aqui, isso não significa que você falhou. Não significa que a sua equipe é ruim, não significa que a sua empresa ela está condenada. Calma, calma, calma. Na verdade, muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa que você foi competente demais durante tempo demais. O problema nasceu da sua incapacidade? O problema, vou repetir, o problema não nasceu da sua incapacidade. Nasceu de um modelo, de uma arquitetura, de uma estrutura que funcionou tão bem por um tempo, mas que não funciona mais hoje. Uma estrutura que virou dependência. E quando você começa a entender isso com esse óculos, né, da aliança, por exemplo, anticolapso, culpa, a culpa desaparece. Porque finalmente existe uma explicação para algo que você sentia, mas nunca conseguiu colocar em palavras. A boa notícia? A boa notícia é que existe outro caminho. Existem empresas que crescem aumentando capacidade de entregar, capacidade do dono estar ali presente, capacidade do dono seguir sua vida, capacidade do dono ter paz de espírito, capacidade. E cresce capacidade, não dependência. Estou falando de empresas que continuam avançando sem consumir o dono, o fundador no processo. Empresas que conseguem absorver complexidade sem transferir tudo para quem as construiu. Mas, mas isso exige uma mudança de visão. Porque depois de certo ponto, o objetivo deixa de ser faturar mais, enfim, enfim, e passa a ser sustentar o crescimento. Sustentar essa evolução, esse crescimento. Foi exatamente por isso que eu comecei a estudar um fenômeno que quase ninguém nomeia. Empresas que crescem enquanto o fundador perde capacidade ou paz de espírito. Empresas que expandem enquanto a vida do dono encolhe. Empresas que parecem mais fortes enquanto quem as construiu fica mais cansado. Foi daí que nasceu esse movimento, né, de sobrevivência ao crescimento empresarial. Porque existe uma conversa que ninguém está tendo com os empresários, com donos de negócio. Empresas crescem. Fundadores não deveriam quebrar no processo de crescimento dos seus negócios. Seguinte, chegando aqui no final, se alguma parte dessa conversa, desse material aqui, de papo que a gente teve aqui, escreveu algo que você está vivendo hoje, não ignore, porque esses sinais normalmente aparecem anos antes, bem, anos bem antes dos sintomas mais graves. São sinais que aparecem antes dos sintomas mais graves. Seguinte, eu preparei um material onde explico os padrões que criam esse ciclo e principalmente a diferença entre empresas que crescem através da dependência do fundador e empresas que evoluem para se tornar uma empresa que funciona sem você. Seguinte, o link está aqui embaixo na descrição, aqui em cima de onde você estiver vendo esse vídeo, tá bom? Tá na descrição. Porque
Depois que você enxergar esse problema, fica impossível voltar para o piloto automático.